O desenvolvimento dos alfabetos ocidentais é uma história que atravessa milhares de anos e diversas civilizações, refletindo interações culturais e avanços tecnológicos. Abaixo está um resumo desse processo. Os primeiros sistemas de escrita conhecidos surgiram no Oriente Próximo, como os pictogramas sumérios, em cerca de 3.500 anos antes da Era Comum, e os hieróglifos egípcios, em cerca de 3.200 anos antes da Era Comum. Esses sistemas eram complexos, baseados em símbolos que representavam objetos, ideias ou sons, mas não eram alfabetos no sentido moderno. O primeiro alfabeto verdadeiro surgiu entre os fenícios, uma civilização comercial do Mediterrâneo Oriental, por volta de 1500 anos antes da Era Comum. Esse sistema simplificava a escrita ao representar sons individuais, consoantes, em vez de palavras ou sílabas completas, tornando a comunicação escrita mais prática. O alfabeto fenício era composto de 22 letras, todas consoantes, e foi amplamente adotado graças às atividades comerciais dos fenícios. Os gregos, por volta do século 8 antes da Era Comum, adaptaram o alfabeto fenício às suas necessidades linguísticas, introduzindo letras específicas para vogais. Isso marcou um avanço significativo, pois permitiu maior precisão na representação da linguagem. O alfabeto grego influenciou diretamente os alfabetos posteriores. Os romanos, por sua vez, adaptaram o alfabeto grego através da versão etrusca, criando o alfabeto latino por volta do século 7 antes da Era Comum. O alfabeto latino original tinha 21 letras, mas foi expandido ao longo do tempo para incluir novas letras, como o G e o Y, à medida que o latim evoluía. Este alfabeto se tornou dominante na Europa Ocidental durante o Império Romano. Com a queda de Roma e o surgimento das línguas românicas e germânicas, o alfabeto latino foi adaptado para representar sons específicos dessas novas línguas. Isso levou à introdução de sinais diacríticos e letras adicionais em algumas regiões, como o C em português e francês ou o S em alemão. Na Idade Média, os mosteiros desempenharam um papel crucial na preservação e transmissão do alfabeto latino. A invenção da imprensa no século XV por Johannes Gutenberg consolidou sua disseminação, estabelecendo padrões tipográficos que influenciam até hoje. Assim, os alfabetos ocidentais modernos, como os usados em português, inglês, espanhol e outras línguas europeias, são descendentes diretos desse alfabeto latino, que por sua vez remonta aos sistemas de escrita fenício e grego. Essa trajetória reflete a continuidade, adaptação e inovação cultural que moldaram a história da comunicação humana. Os pictogramas sumérios representam um dos primeiros sistemas de escrita desenvolvidos pela humanidade e são fundamentais para entender o início da comunicação escrita. Eles emergiram no final do período Uruk, por volta de 3.500 anos antes da Era Comum, na região da Mesopotâmia, atual Iraque. O processo de formação desses pictogramas envolveu várias etapas e foi impulsionado por mudanças econômicas, sociais e tecnológicas. Origem em símbolos simples. Inicialmente, os sumérios utilizavam símbolos rudimentares desenhados em argila para representar bens e objetos específicos, como animais, alimentos e ferramentas. Esses símbolos eram utilizados para contabilizar estoques e transações comerciais, principalmente em economias baseadas na agricultura e na criação de animais. Por exemplo, um desenho de um peixe representava literalmente um peixe. Surgimento das fichas de contagem. Antes da escrita, os sumérios usavam pequenas fichas de argila, chamadas de tokens, para registrar quantidades e tipos de mercadorias. Essas fichas eram armazenadas em recipientes de argila selados, e seus formatos variavam para indicar produtos específicos, círculos para cereais, cones para gado, etc. Esse sistema, embora eficiente em pequena escala, era limitado e incapaz de registrar informações mais complexas. Evolução para tablilas e desenhos. Com o crescimento das cidades e o aumento da complexidade econômica, surgiu a necessidade de um método mais direto de registrar informações. Por volta de 3.300 anos antes da Era Comum, os sumérios começaram a gravar os símbolos diretamente em tablilas de argila, eliminando a necessidade de fichas físicas. Esses símbolos eram inicialmente desenhos figurativos, ou seja, representavam visualmente os objetos que simbolizavam. Por exemplo, um desenho de uma cabeça de boi representava um boi. Uma linha ondulada representava água. Simplificação e padronização. Com o tempo, os pictogramas passaram por uma transformação.
Para facilitar o uso, os desenhos foram simplificados, tornando-se menos detalhados e mais abstratos. Isso também permitiu que fossem gravados mais rapidamente nas tablilas de argila usando um estilete de junco. Essa simplificação foi o início do caminho para a abstração simbólica, que levou aos sistemas de escrita mais avançados, a adaptação ao formato cuneiforme. Entre os séculos 30 e 28 antes da Era Comum, o estilo de escrita dos pictogramas mudou devido à ferramenta usada para gravá-los. Os estiletes passaram a ser cortados de forma triangular, o que resultou em marcas em forma de cunha, ou cuneiformes. Esse novo formato deu origem ao sistema cuneiforme, no qual os pictogramas se tornaram mais angulares e estilizados. Incorporação de sons e conceitos. À medida que os pictogramas se tornaram mais complexos, os sumérios começaram a usá-los não apenas para representar objetos, mas também ideias abstratas e sons específicos. Uma prática chamada logografia e fonetização. Por exemplo, o símbolo de estrela podia representar céu ou ser usado para o som da palavra an, céu, em sumério. O mesmo símbolo podia ter múltiplos significados dependendo do contexto. Significado cultural e administrativo. O uso de pictogramas sumérios foi inicialmente restrito a funções administrativas, como registros de impostos, transações comerciais e controle de recursos. Contudo, com o tempo, eles começaram a ser usados em textos literários, religiosos e legais, como poemas épicos e códigos de leis. Assim, o sistema de pictogramas sumérios não apenas marcou o início da escrita, mas também estabeleceu as bases para a organização de sociedades mais complexas. Ele representa uma transição crucial da comunicação oral para a escrita, permitindo o registro e a preservação do conhecimento humano. Os hieróglifos egípcios, um dos sistemas de escrita mais antigos do mundo, se formaram ao longo de um processo gradual que reflete a evolução das necessidades culturais, econômicas e religiosas do Egito Antigo. Esse sistema surgiu por volta de 3.200 anos antes da Era Comum, durante o final do período pré-dinástico, e permaneceu em uso por mais de 3.000 anos, sendo utilizado em monumentos, textos religiosos e administrativos. Abaixo está uma descrição detalhada do processo de formação dos hieróglifos. Contexto e origens. Os hieróglifos surgiram em uma época em que as sociedades egípcias estavam se tornando mais complexas, com o desenvolvimento de cidades, a centralização do poder e o crescimento do comércio. Assim como em outras civilizações, a escrita começou como uma ferramenta administrativa necessária para registrar bens, transações e eventos importantes. É provável que o sistema egípcio tenha sido influenciado pelos experimentos de escrita do Oriente Próximo, especialmente os pictogramas sumérios, embora tenha evoluído de forma independente e com características únicas. Pictogramas iniciais. Os primeiros sinais hieroglíficos eram essencialmente pictogramas, ou seja, desenhos representando objetos concretos do mundo real. Por exemplo, uma figura de um pássaro representava um pássaro real. Um símbolo de um jarro de água representava um jarro. Esses pictogramas eram usados principalmente para representar itens e conceitos ligados à vida cotidiana e à economia, como gado, grãos e ferramentas. Desenvolvimento semântico e fonético. Com o tempo, os hieróglifos começaram a ser usados não apenas para representar objetos, mas também ideias abstratas e sons. Esse desenvolvimento deu origem a um sistema mais sofisticado, composto por três categorias principais de símbolos. 1. Logogramas. Representavam palavras inteiras ou conceitos. Por exemplo, um sol podia significar dia ou luz. 2. Fonogramas. Representavam sons específicos da língua egípcia. Cada fonograma podia ser uma consoante ou uma combinação de consoantes. Essa característica tornou os hieróglifos um sistema parcialmente fonético. 3. Determinativos. Eram símbolos colocados no final de palavras para indicar o contexto ou o significado exato da palavra, especialmente em casos de ambiguidade. Por exemplo, um símbolo de homem caminhando poderia indicar que a palavra era relacionada a uma ação ou um ser humano. Materiais e técnicas. Os hieróglifos eram inicialmente inscritos em pedra, madeira ou marfim, e mais tarde em papiro, o material de escrita típico do Egito. Os escribas utilizavam ferramentas como cinzéis para gravar símbolos em monumentos e pincéis, ou juncos embebidos em tinta para escrever em papiro. A escolha do suporte e da técnica influenciava a estilização dos hieróglifos. Em monumentos e inscrições formais, os símbolos eram detalhados e artisticamente desenhados.
No papiro e em documentos administrativos, os escribas utilizavam formas mais simplificadas e rápidas, dando origem aos sistemas cursivos, como o hierático e, posteriormente, o demótico. Relação com a religião e o poder. Os hieróglifos tinham uma profunda ligação com a religião egípcia e o conceito de poder divino. Eram considerados uma escrita sagrada, ou palavras dos deuses, supostamente criada pelo deus Thoth, patrono da escrita e do conhecimento. Por isso, sua principal aplicação estava em contextos religiosos e funerários, como em textos sagrados, inscrições em templos e túmulos, e o famoso Livro dos Mortos, que orientava os falecidos na jornada para o além. Evolução e codificação. Embora o sistema hieroglífico fosse altamente visual e complexo, ele se tornou mais padronizado com o passar do tempo, especialmente após o estabelecimento do Egito unificado sob o faraó Menés, por volta de 3.150 anos antes da Era Comum. Os escribas eram treinados em escolas especializadas e seguiam regras rigorosas para manter a uniformidade na escrita. Os hieróglifos passaram por adaptações ao longo dos séculos, mas permaneceram essencialmente consistentes na sua estrutura básica até o declínio do Egito Antigo. Eles coexistiram com formas mais práticas de escrita, como o hierático e o demótico, que eram usados em contextos cotidianos e administrativos. Shash. Declínio. Com a conquista do Egito por Alexandre Magno e, posteriormente, com o domínio romano, os hieróglifos começaram a perder importância, especialmente devido à disseminação do grego e, mais tarde, do latim. O último texto hieroglífico conhecido data do ano 395 da Era Comum, marcando o fim de uma era. O sistema foi decifrado novamente apenas no século XIX, graças ao trabalho de Jean-François Champollion, que utilizou a Pedra de Roseta. Legado. Os hieróglifos representam não apenas um marco na história da escrita, mas também um testemunho das aspirações artísticas e espirituais dos antigos egípcios. Seu desenvolvimento reflete a criatividade e a adaptabilidade de uma das civilizações mais fascinantes da história humana. O alfabeto fenício é considerado um dos sistemas de escrita mais influentes da história, pois serviu como base para vários alfabetos modernos, incluindo o grego, o latino e o hebraico. Ele se desenvolveu por volta do segundo milênio antes da Era Comum, na região habitada pelos fenícios, no atual Líbano e partes adjacentes da Síria e de Israel. A seguir está um detalhamento do processo de formação desse alfabeto. Contexto histórico e cultural. Os fenícios eram um povo semita, conhecido por sua habilidade no comércio marítimo e sua extensa rede de contatos no Mediterrâneo. Para facilitar suas atividades comerciais e administrativas, eles precisavam de um sistema de escrita simples, eficiente e fácil de aprender, adequado para registrar contratos, inventários e correspondências. Antes do alfabeto fenício, os sistemas de escrita predominantes no Oriente Próximo, como os hieróglifos egípcios e o cuneiforme mesopotâmico, eram complexos e exigiam anos de treinamento. Esses sistemas eram baseados em centenas de símbolos que representavam palavras, ideias ou sílabas, o que os tornava inadequados para uso cotidiano por comerciantes e marinheiros. Influências e transição. O alfabeto fenício não surgiu do nada, mas evoluiu de sistemas de escrita pré-existentes. A principal influência foi provavelmente o proto-sinaítico, um sistema de escrita desenvolvido por volta de 1800 anos antes da Era Comum na Península do Sinai. Esse sistema, por sua vez, derivava de uma adaptação simplificada dos hieróglifos egípcios. No proto-sinaítico, os símbolos representavam sons específicos, geralmente baseados no princípio do acróstico, no qual o nome do objeto representado pelo símbolo fornecia o som inicial associado à letra. Por exemplo, um desenho de uma casa, em semita bet, representava o som P. Um desenho de uma cabeça de boi, em semita aleph, representava o som A. Essa ideia foi fundamental para a criação do alfabeto, pois simplificou drasticamente o número de símbolos necessários. Formação do alfabeto fenício. Por volta de 1500 anos antes da Era Comum, os fenícios refinaram o sistema proto-sinaítico, criando um conjunto de símbolos padronizados que representavam sons consonantais. Este foi o nascimento do alfabeto fenício, composto de 22 sinais, todos representando consoantes. Simplicidade e praticidade. Diferentemente dos sistemas mais antigos, o alfabeto fenício era puramente fonético, ou seja, cada símbolo representava um único som consonantal.
Essa abordagem reduziu drasticamente o número de caracteres necessários, tornando-o mais fácil de aprender e usar. 2. Padronização dos símbolos. Os fenícios padronizaram os símbolos para que fossem simples de escrever em superfícies variadas, como papiro, madeira, cerâmica e pedra. Por exemplo, o desenho de um boi Aleph foi estilizado para algo próximo de um A invertido, enquanto outros símbolos foram igualmente simplificados para facilitar o uso. Falta de vogais. O alfabeto fenício era abjad, o que significa que ele não incluía símbolos para vogais. Isso era suficiente para os falantes de línguas semíticas, onde as consoantes desempenham o papel mais importante na estrutura das palavras e as vogais são inferidas pelo contexto. Difusão e impacto. Os fenícios eram navegadores e comerciantes extraordinários, estabelecendo colônias em várias partes do Mediterrâneo, incluindo Cartago, atual Tunísia, e partes da atual Espanha e Itália. Por meio de suas rotas comerciais, o alfabeto fenício foi disseminado por toda a região. 1. Adaptação pelos gregos. Os gregos adotaram o alfabeto fenício por volta do século 8 antes da Era Comum, adaptando-o às necessidades de sua língua. Eles introduziram símbolos para representar vogais, transformando o sistema fenício em um verdadeiro alfabeto fonético. Por exemplo, os gregos usaram o símbolo fenício Aleph, um som consonantal, para representar a vogal. Adaptação pelos etruscos e romanos. O alfabeto grego, por sua vez, foi transmitido aos etruscos na Península Itálica e posteriormente aos romanos, que o modificaram para criar o alfabeto latino, amplamente usado hoje. 3. Adaptações no Oriente Médio. O alfabeto fenício também influenciou diretamente o desenvolvimento dos alfabetos aramaico e hebraico, ambos amplamente utilizados no Oriente Médio. O alfabeto fenício é considerado o precursor direto da maioria dos alfabetos modernos, incluindo o latino, o grego, o hebraico e o árabe. Sua simplicidade, praticidade e flexibilidade foram fundamentais para sua disseminação e adaptação por diversas culturas. Ele representou uma verdadeira revolução na comunicação escrita, transformando-a de um sistema acessível apenas a escribas especializados em algo que poderia ser usado por comerciantes, marinheiros e outros grupos da sociedade. Essa democratização da escrita foi um dos fatores que contribuíram para o avanço cultural e econômico das civilizações que adotaram o sistema alfabético. O alfabeto grego é um dos mais importantes sistemas de escrita da história, sendo o primeiro a incluir letras para representar vogais e consoantes de maneira consistente. Ele surgiu por volta do século 8 antes da Era Comum e desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento cultural, científico e literário do mundo ocidental. Abaixo está uma descrição detalhada da sua formação e evolução. Contexto histórico e as raízes fenícias. O alfabeto grego tem suas origens no alfabeto fenício, que foi amplamente difundido pelo Mediterrâneo devido às artes comerciais dos fenícios. Esse sistema, conhecido como um abjad, era composto apenas de consoantes, com 22 símbolos que representavam sons consonantais. Ele era ideal para línguas semíticas, nas quais as vogais podiam ser inferidas pelo contexto, mas apresentava limitações para as línguas indo-europeias, como o grego, que dependem das vogais para a formação de palavras. Os gregos, em contato com os fenícios por meio de comércio e colonização, adotaram o alfabeto fenício, mas realizaram modificações significativas para adaptá-lo às necessidades fonéticas de sua língua. Adaptações fundamentais feitas pelos gregos. 1. Introdução das vogais. O grego precisava de símbolos para representar sons vocálicos, já que a presença ou ausência de vogais muda completamente o significado das palavras. Os gregos reutilizaram alguns símbolos fenícios que não tinham correspondência exata na fonética grega, transformando-os em vogais. Por exemplo, Aleph, do fenício, que era uma consoante glotal, tornou-se alfa para representar o som da vogal. Ri, arquei do fenício, foi transformado em epsilon para o som da vogal E. Ain, que era uma consoante faríngea no fenício, tornou-se omicron para a vogal O. Yod. Y, uma semivogal no fenício, tornou-se iota para a vogal I. Waw foi adaptado para representar y, correspondente ao som U. 2. Manutenção de consoantes fenícias. Algumas consoantes fenícias foram preservadas no alfabeto grego com pequenas alterações para se adequar ao sistema grego. Por exemplo, bet tornou-se beta, vit, gimel,
tornou-se gama. Daleth, D, tornou-se delta. 3. Criação de novas letras. Os gregos desenvolveram algumas letras adicionais para sons específicos do grego que não existiam no fenício. Fi, fi e psi foram introduzidas para representar sons aspirados ou combinados, como paf, cax e ps. Omegam foi criada para diferenciar o som longo do som curto ou representado pelo ômicron. 4. Mudança na direção da escrita. O alfabeto fenício era escrito da direita para a esquerda. Inicialmente, os gregos também adotaram essa direção, mas, com o tempo, passaram a usar um estilo chamado bostrofedon, como boiara, no qual a direção alternava de linha para linha. Eventualmente, os gregos padronizaram a escrita da esquerda para a direita, um estilo que permanece até hoje. Variedades regionais e unificação. Nos séculos iniciais do alfabeto grego, existiam variações regionais em suas formas e no uso de letras. Essas variantes são frequentemente classificadas em dois grandes grupos: alfabeto grego oriental, usado nas regiões da Jônia e da Ásia Menor. Este alfabeto influenciou o alfabeto grego clássico e foi a base para os alfabetos adaptados por outras culturas, como o etrusco e o latino. Alfabeto grego ocidental, usado em regiões como a Magna Grécia, sul da Itália e Sicília. Este alfabeto deu origem ao alfabeto etrusco e mais tarde ao latino. Por volta do século IV antes da Era Comum, durante o período clássico, o alfabeto grego foi padronizado em toda a Grécia, com base na variante jônica. Este alfabeto padronizado incluía as 24 letras que conhecemos hoje. Usos e evolução cultural. 1. Literatura e ciência. O alfabeto grego foi amplamente usado para registrar obras literárias e filosóficas, como as de Homero, Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele também se tornou o alfabeto da ciência, sendo utilizado para descrever conceitos matemáticos e astronômicos. 2. Religião e política. Os gregos usavam o alfabeto para inscrever decretos, tratados e leis em estelas de pedra. Também era utilizado em contextos religiosos, como inscrições em templos e textos sagrados. 3. Adaptação para outras línguas. Além de ser o precursor do alfabeto latino, o alfabeto grego foi adaptado para outras línguas, como o copta, no Egito, e várias línguas eslavas. Legado e importância. O alfabeto grego foi revolucionário porque incorporou o conceito de vogais, permitindo maior clareza e precisão na representação da linguagem. Ele estabeleceu a base para os alfabetos modernos e ajudou a disseminar o conhecimento por meio de textos literários, filosóficos e científicos. Ainda hoje, o alfabeto grego é amplamente usado em várias áreas, como matemática, física, astronomia e linguística, além de ser um símbolo cultural e histórico do mundo ocidental. O alfabeto latino, também conhecido como alfabeto romano, é o sistema de escrita mais amplamente usado no mundo moderno, formando a base de inúmeras línguas, incluindo português, inglês, espanhol e francês. Ele teve sua origem no alfabeto grego por intermédio do alfabeto etrusco e foi adaptado ao latim pelos antigos romanos. Sua formação é um processo que abrange séculos de intercâmbio cultural, adaptação e padronização. A seguir está uma descrição detalhada desse processo. Origem e influências. O alfabeto latino tem suas raízes no alfabeto fenício, que foi transmitido aos gregos e posteriormente aos etruscos. Cada uma dessas culturas fez adaptações ao sistema de escrita conforme suas necessidades linguísticas, e o alfabeto latino é o resultado final desse processo de transformação. Do alfabeto fenício ao grego. O alfabeto fenício foi o primeiro sistema fonético amplamente utilizado, mas continha apenas consoantes. Os gregos adaptaram o alfabeto fenício, adicionando vogais e criando um sistema que representava tanto consoantes quanto vogais. Do grego ao etrusco. Os etruscos, uma civilização da Itália Central, adotaram o alfabeto grego por volta do século VIII antes da Era Comum. Contudo, os etruscos falavam uma língua não indo-europeia, o que resultou na modificação do alfabeto para melhor refletir os sons de sua língua. Alguns símbolos do alfabeto grego foram eliminados ou adaptados, enquanto outros foram mantidos com novos valores fonéticos. Do etrusco ao latino. Os romanos, que viviam na região do Lácio, entraram em contato com os etruscos e adotaram seu sistema de escrita por volta do século VII antes da Era Comum. Eles adaptaram o alfabeto etrusco para representar os sons do latim, uma língua indo-europeia,
Isso resultou em mais modificações, eliminando letras desnecessárias e adicionando novas conforme necessário. Adaptação ao latim. O processo de adaptação ao latim envolveu várias mudanças fundamentais. 1. Eliminação de letras desnecessárias. Algumas letras do alfabeto etrusco não tinham utilidade para o latim e foram descartadas. Por exemplo, os etruscos usavam algumas letras para sons que não existiam no latim. 2. Criação e reutilização de letras. A letra C, inicialmente usada para representar tanto o som K quanto o som G. Mais tarde, o som G foi diferenciado com a introdução da letra G, criada a partir de uma modificação do C, por volta do século III antes da Era Comum. A letra Z, presente no alfabeto grego, foi eliminada no início, porque o som correspondente não existia no latim arcaico. No entanto, foi reintroduzida no período clássico para transliterar palavras gregas. Adaptação das vogais. O alfabeto latino manteve as 5 vogais fundamentais: A, E, O, U, derivadas do grego. 4. Diferenciação de sons. Algumas letras receberam valores fonéticos diferentes. Por exemplo, a letra V representava tanto o som de vogal U quanto o som de semivogal U. O I também era usado para representar o som consonantal, como em Iulius. 5. Número de letras no latim arcaico. O alfabeto latino inicial possui A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, M, M, O, P, Q, R, S, T, V. Expansão e padronização no período romano. À medida que o poder de Roma cresceu, o alfabeto latino tornou-se cada vez mais influente, especialmente após a expansão territorial no Mediterrâneo. Durante o período clássico, séculos I antes da Era Comum a I da Era Comum, ocorreram ajustes importantes. 1. Reintrodução de letras. A letra Z foi readicionada ao alfabeto para uso em palavras de origem grega. A letra Y, inexistente no latim original, foi introduzida para transliterar palavras gregas que incluíam o som. 2. Uso oficial e inscrição. Os romanos usavam amplamente o alfabeto em inscrições públicas, leis e documentos administrativos. Sua clareza e simplicidade foram fundamentais para essa ampla adoção. 3. Padronização da forma das letras. Durante o período romano, o alfabeto começou a se cristalizar em formas que são reconhecíveis hoje. Por exemplo, as letras usadas em inscrições em pedra, como nas lápides e monumentos, tinham traços retos e regulares. Transformações posteriores. Após a queda do Império Romano, o alfabeto latino continuou a evoluir e se expandir, incorporando letras e símbolos adicionais à medida que se adaptava às línguas germânicas, celtas e outras na Europa. Adições medievais. As letras J, U, Ag e Dab não existiam no alfabeto latino clássico. Elas foram introduzidas na Idade Média. O J surgiu como uma variante do I para representar o som J. O U foi diferenciado do V para representar o som vocálico U, enquanto o V foi mantido como uma consoante. O double A surgiu em línguas germânicas como uma duplicação do V para representar o som V. 2. Expansão para novas línguas. Com o surgimento das línguas românicas e germânicas, o alfabeto foi adaptado para acomodar novos sons, resultando em diferentes variantes regionais. Durante o período da colonização europeia, o alfabeto latino foi introduzido em outras partes do mundo e tornando-se dominante em muitos continentes. Legado do alfabeto latino. O alfabeto latino é hoje o sistema de escrita mais usado no mundo. Sua flexibilidade e simplicidade permitiram sua adaptação a uma enorme variedade de línguas. Além disso, o impacto cultural e político de Roma e da Igreja Católica, que usava o latim como língua oficial, contribuiu para sua disseminação global. Ele simboliza um processo de adaptação e evolução cultural, demonstrando como as necessidades linguísticas e práticas moldaram um sistema de escrita que continua a desempenhar um papel central na comunicação humana até os dias de hoje. O alfabeto cirílico é um sistema de escrita que surgiu na Europa Oriental durante o século IX e foi fundamental para a cultura e a identidade dos povos eslavos. Ele foi desenvolvido como parte de um esforço missionário para cristianizar as populações eslavas, particularmente os eslavos do sul e do leste, e foi adaptado para várias línguas eslavas e não eslavas ao longo dos séculos. A seguir, descrevo em detalhes o processo de formação do alfabeto cirílico e suas variantes. Contexto histórico: a cristianização dos eslavos. Durante o século IX, o Império Bizantino buscava expandir sua influência cultural e religiosa sobre os povos eslavos do sudeste da Europa.
Dois irmãos missionários bizantinos de Tessalônica, Cirilo e Metódio, desempenharam um papel central nesse processo. Os eslavos, até então, não possuíam uma escrita formal para registrar sua língua. Para facilitar a evangelização e a tradução de textos cristãos, Cirilo e Metódio criaram um sistema de escrita baseado no idioma eslavo falado na Grande Morávia, moderno território da República Tcheca, Eslováquia e partes da Hungria. A criação do alfabeto glagolítico. Antes da criação do alfabeto cirílico, Cirilo e Metódio criaram o alfabeto glagolítico, por volta de 862-863, que é considerado o precursor do cirílico. Esse sistema tinha formas geométricas elaboradas e complexas. Era adaptado ao eslavônico eclesiástico, uma língua litúrgica eslava, permitindo a tradução da Bíblia e outros textos religiosos. O glagolítico foi amplamente usado pelos discípulos de Cirilo e Metódio, mas sua complexidade e dificuldade de escrita o tornaram menos prático para uso cotidiano. Por isso, um novo sistema mais simples e funcional foi criado posteriormente. A criação do alfabeto cirílico. O alfabeto cirílico foi desenvolvido por discípulos de Cirilo e Metódio, particularmente sob a influência de Clemente de Ocrida, na Bulgária, no final do século IX. Esse novo alfabeto baseava-se no glagolítico, mas foi simplificado e incorporou elementos do alfabeto grego. Características do alfabeto cirílico inicial. 1. Base no alfabeto grego. O alfabeto cirílico utilizou a maior parte das letras do grego uncial, uma forma de escrita cursiva, para sons que existiam em ambas as línguas. As letras gregas representavam sons comuns, como A, B, K, etc. 2. Adição de novos símbolos. Novas letras foram criadas para sons que não existiam no grego, mas eram fundamentais para o eslavônico. Por exemplo, J para o som, como em jardim. Ch para o som A, como em chá. Sh para o som ts, como em... Esses símbolos foram inspirados em formas gráficas do alfabeto glagolítico. 3. Adaptação ao eslavônico eclesiástico. O alfabeto cirílico foi criado especificamente para a língua eslavônica eclesiástica, que se tornou a língua litúrgica das igrejas eslavas ortodoxas. Difusão e variantes do alfabeto cirílico. Com o apoio do Primeiro Império Búlgaro e da Igreja Ortodoxa, o alfabeto cirílico se difundiu rapidamente entre os povos eslavos ortodoxos. A partir da glicose comum, surgiram várias variantes ao longo do tempo, adaptadas às línguas específicas. Bulgária. A Bulgária foi o primeiro estado a adotar o alfabeto cirílico oficialmente. Durante o Segundo Império Búlgaro, séculos 12 a 14, o alfabeto foi padronizado e começou a tomar formas mais semelhantes às versões modernas. Na Sérvia, o alfabeto cirílico foi adaptado para a língua sérvia. No século XIX, o reformador linguístico simplificou ainda mais o alfabeto, eliminando letras desnecessárias e alinhando-o ao princípio fonético, uma letra para cada som. A Rússia adotou o alfabeto cirílico após sua conversão ao cristianismo ortodoxo em 988, durante o reinado de Vladimir o Grande. O alfabeto russo foi reformado por Pedro o Grande no início do século XVIII. Ele eliminou caracteres arcaicos e simplificou as formas das letras, criando o alfabeto civil, que é a base do alfabeto russo moderno. Outras línguas eslavas e não eslavas. O alfabeto cirílico foi adaptado para outras línguas eslavas orientais, como ucraniano e bielorrusso. Também foi usado para escrever línguas não eslavas, como as línguas túrquicas, mongólicas e caucasianas, durante a expansão do Império Russo e, mais tarde, da União Soviética. Reformas no alfabeto cirílico. Reformas na Rússia. Pedro o Grande introduziu reformas significativas no início do século XVIII. Letras redundantes e arcaicas foram removidas. A escrita foi simplificada para facilitar o aprendizado e o uso em textos não religiosos. Um novo estilo tipográfico foi adotado, com base no alfabeto latino. Reformas soviéticas. Durante o período soviético, o alfabeto cirílico foi expandido e adaptado para muitas línguas das repúblicas soviéticas. Novas letras foram criadas para sons específicos dessas línguas. O alfabeto cirílico moderno. Hoje, o alfabeto cirílico é usado por mais de 120 idiomas em diversas regiões, incluindo Europa Oriental, Ásia Central e Norte da Ásia. Cada língua possui sua variante, mas a maioria segue o modelo básico estabelecido pelos eslavos ortodoxos. Exemplos de variantes: russo, 33 letras; búlgaro,
30 letras. Sérvio, 30 letras. Ucraniano, 33 letras, com pequenas diferenças em relação ao russo. Mongol adotou o cirílico no século XX, adicionando letras específicas para sons do mongol. Legado e importância. O alfabeto cirílico é mais do que um sistema de escrita. Ele é um símbolo cultural e religioso profundamente ligado à identidade dos povos eslavos ortodoxos. Sua criação facilitou a propagação do cristianismo, a unificação cultural e o desenvolvimento da literatura em línguas eslavas. Até hoje, é um dos sistemas de escrita mais amplamente utilizados no mundo.